Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Essa é a palavra de hoje no nosso Palavra em 7 Minutos. E é uma das palavras que mais mexe comigo, uma palavra que realmente entra no meu coração. Essa carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no contexto histórico aqui, entre os anos 48 e 55 depois de Cristo. E ela é dirigida às igrejas da região da Galácia, onde hoje é a atual Turquia Central. E para trazer um pouco de contexto para vocês, essas comunidades estavam sendo influenciadas por falsos mestres que pregavam um evangelho misturado. Cristo mais as obras da lei. Paulo escreve para reafirmar que a salvação é pela graça e não pelo desempenho, e que a vida no Espírito é um processo contínuo, não instantâneo. A gente consegue ver isso hoje na nossa vida, né? Se dependesse de qualquer atitude nossa, de qualquer tipo de comportamento, creio que nenhum de nós estaríamos salvos. Então Paulo deixa isso claro, o quanto a salvação é uma graça concedida por Deus. E nesse trecho que nós lemos aqui de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo está falando sobre uma perseverança espiritual, um convite a uma constância no bem, e aqui que vem a parte difícil, mesmo quando não se vê resultado. Porque, vamos lá, convenhamos, ficar sendo constante em fazer o bem quando tudo está bem é fácil. Mas e quando você não vê resultado nenhum e quando na verdade tudo é mal e tudo indo ao desencontro ou totalmente ao contrário do que pede você para fazer o bem? Mas aqui ele nos ensina que o tempo entre plantar e colher faz parte do plano de Deus. Por isso que ele vai falar para que você não canse no processo de plantar, porque no tempo certo, e aqui esse tempo é a palavra kairos, o tempo de Deus certamente é uma afirmativa de Deus, não existe aqui uma hipótese, será que se você fizer isso? Não, aqui é certamente você colherá, se você não desfalecer ou não cansar antes. Então por isso essa palavra é sobre perseverança. E como eu já disse, a expressão aqui a seu tempo, no contexto grego, é essa palavra kairos, que significa no tempo oportuno, aquele tempo específico, o momentum de Deus. E a palavra kairos, diferente do cronos, que é esse tempo cronológico, ela descreve o tempo qualitativo, o momento certo, o momento oportuno, o tempo perfeito que as coisas de Deus vão acontecer, não no nosso tempo. E essa palavra que ceifaremos, ou seja, essa colheita, nesse tempo certo, vem do grego, que é uma palavra que está como terizó, literalmente colher o fruto de um trabalho. Ou seja, ele está falando, se você não se cansar, se você continuar, perseverar, permanecer, continuar fazendo bem, mesmo quando tudo está te dizendo para parar, certamente no tempo de Deus, você colherá um fruto do seu trabalho. E desfalecemos aqui, que é, se você não desfalecer, não cansar, essa palavra no original quer dizer perder a coragem. Olha que forte isso, é perder a coragem, ou desistir por dentro, é a raiz da palavra. É um desfalecer que você mesmo já não acredita, que você mesmo já jogou a toalha. Às vezes tem até outras pessoas falando, ei, não para, continua, mas você mesmo, não adianta. Isso aqui não vai levar a lugar nenhum, eu estou tão cansado que eu mesmo já desisti, eu já morri por dentro. Então Paulo aqui está dizendo, não desista antes de chegar o tempo de Deus. Não desista antes de Deus te entregar a colheita guardada para quem permanece fiel. Existe uma colheita para quem permanece, para quem não desiste. Essa mensagem é viva. Essa mensagem escrita nos anos 45, depois de Cristo, continua viva até hoje. O processo é uma das formas mais sábias e mais silenciosas com que Deus protege os seus filhos. Escuta isso, o processo de Deus te protege. O processo de Deus, na verdade, é uma proteção para que você, no tempo certo, no tempo kairos, no tempo dele, possa colher os resultados, fruto da sua permanência. A gente quer o resultado, né? A gente quer, mas Deus quer o alicerce, Deus quer formar uma fundação, Deus quer formar o seu caráter, antes de te entregar um resultado que você literalmente não suou ou não colocou o seu esforço para colher. A gente pede velocidade, mas ele trabalha na estrutura. A gente quer as coisas mais rápidas no nosso tempo cronológico, na nossa ideia de tempo, mas Deus está trabalhando na estrutura, na fundação.
E o processo, esse processo que Deus vai trabalhando, esse processo é o espaço entre a promessa e o cumprimento dela. E é ali que Deus nos treina para suportar o peso daquilo que pedimos. Porque a bênção, quando chega antes da maturidade, vira peso. Uma bênção fora do tempo pode virar maldição. Uma bênção fora daquilo que Deus te preparar e te forjar, te dar a fundação, a casa pode cair. Quem está entendendo isso? E Deus te ama demais para te entregar algo que você não está pronto para carregar. De novo, o processo te protege. Ele te ama tanto que ele não vai te entregar algo que você não suporta carregar. Ele vai te treinar antes, ele vai te colocar forte, estrutura suficiente para você carregar aquilo que ele te prometeu e aquilo que ele vai te entregar. Por isso, quando parece que nada está acontecendo, na verdade, tudo está acontecendo. Deus está ajustando o que você não vê, o teu caráter, a tua fé, a tua constância, para te entregar aquilo que você vai ver. A espera é o ginásio da alma e o tempo é o instrutor que ensina paciência, resiliência e humildade. Quando a palavra diz a seu tempo, quando aqui nessa palavra de Gálatas 6:9 diz a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, é como se Deus estivesse dizendo para você, eu tenho o tempo certo, só não pare antes de chegar lá. Porque o processo não é inimigo da promessa, ele é a estrada que te leva até ela. O kairós de Deus é preciso, e o processo é o meio pelo qual ele protege você de si mesmo. A colheita vem, tenha certeza. Ela é um mandamento. Certamente você colherá. Mas só quando a sua raiz estiver forte e firme e fundamentada suficientemente na rocha que é Cristo Jesus, para que você esteja pronto para colher. No desafio do dia de hoje, eu quero hoje te pedir que, em vez de questionar o tempo de Deus, agradeça pelo processo. Eu sei que pode ser difícil te pedir isso, porque você pode estar num processo muito doloroso que você, às vezes, nem consegue enxergar Deus no meio desse processo. Mas agradeça por isso, porque com certeza Ele está te forjando, Ele está trabalhando em você nesse momento, nesse processo que você está. Anote algo que você gostaria que já tivesse acontecido. Algo que você tem clamado e pedido tanto. Anote e diga isso, e clame ao Senhor. Senhor, obrigado por estar me preparando para isso que, pela fé, eu já tomo posse. Escolha confiar em vez de acelerar. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque o teu tempo é perfeito. Teu tempo não é nem atrasado nem adiantado. Teu tempo é o tempo do momento perfeito. Mesmo quando não entendemos, nós sabemos que o Senhor e que o seu processo nos protege. Livra a gente hoje, Pai, livra da nossa pressa, que tem roubado a nossa maturidade, que tem nos colocado com tanta ansiedade por algo que o Senhor já preparou o tempo perfeito para nós colocarmos à mão. Nos ensina a descansar na Tua fidelidade, Pai. Fortalece as nossas mãos para que a gente não desfaleça e o nosso coração para não desistir. Em nome de Jesus, nós declaramos isso. Amém. Se essa palavra falou com você, se esse texto e esse tema de hoje, se essa palavra de Gálatas 6:9 tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Se você está vendo no YouTube, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de deixar o like, para que esse vídeo possa atingir mais vidas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e tudo aquilo que você colocar as mãos, prospere e que seja feita a vontade de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por essa palavra em 7 minutos. Nos vemos amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.